Amigos e amigas, falaremos hoje sobre a terceira Jornada Mundial dos Pobres. A esperança dos pobres jamais se frustrará, cita Papa Francisco o Salmo 9. Os cristãos são portadores desta esperança, muitas vezes perdidas, que a fé consegue gravar no coração dos mais pobres. Esta é a centralidade da mensagem do Santo Padre para o terceiro Dia Mundial dos Pobres, celebrado no dia 17 de novembro. Quando, em 2016, Francisco instituiu o Ano da Misericórdia, recordando-nos das obras de misericórdia espirituais e corporais, veio, na verdade, sublinhar o ponto central de nossa fé. Deus é misericórdia. Sua misericórdia é universal, sua misericórdia é integral. A missão da Igreja, portanto, não é somente salvar a alma, mas oferecer a todos o dom, como puro presente de Deus na missão do Filho, da salvação integral a partir dos mais pobres. Como ele viveu e nos ensina no Evangelho, os mais sofridos, os pobres, têm um lugar de predileção de Deus. A condição dos pobres obriga a não se afastar do corpo do Senhor que sofre neles. Antes, pelo contrário, somos chamados a tocar a sua carne, para nos comprometermos em primeira pessoa num serviço que é a autêntica evangelização, diz o Papa. A promoção, mesmo social, dos pobres não é um compromisso extrínseco ao anúncio do Evangelho. Pelo contrário, manifesta o realismo da fé cristã e da sua validade histórica. Bonitas palavras do Papa Francisco, essas na mensagem. A mensagem de Francisco é clara. Não é possível jamais iludir o premente apelo que a Sagrada Escritura confia aos pobres. Para onde quer que se volte o olhar, a palavra de Deus indica que os pobres são todos aqueles que, não tendo o necessário para viver, dependem dos outros. São o oprimido, o humilde, aquele que está prostrado por terra. Mas, perante esta multidão inumerável de indigentes, Jesus não teve medo de se identificar com cada um deles. Sempre que fizestes isto a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste, está no Evangelho de Mateus. A Sagrada Escritura fala de um Pai generoso, que protege, que defende, que salva, que acompanha aqueles que mais sofrem. Um pobre não poderá jamais encontrar um Deus silencioso e indiferente diante da sua condição existencial, de sua oração de súplica. De fato, o salmista afirma que o pobre confia no Senhor, pois tem uma relação de proximidade com Ele. Sabe que nunca será abandonado. Mas recordemos que o modo como os cristãos se fazem próximos dos pobres não tem a ver com ideologias, nem de esquerda e nem de direita. Infelizmente, há também os que querem se aproveitar dessa intenção evangélica para outros interesses, embora a antropologia não esteja de acordo com o Evangelho de Cristo. Repito, nem as de esquerda e nem as de direita. Isto não impede que se tenha missões em comum, visto que o mais importante é que sejam atendidos e promovidos. A pessoa é sempre prioridade. A aproximação pode ser por causa de uma situação material ou de um serviço de promoção social, mas o que de fato precisam, palavras do Papa, ultrapassa a sopa quente ou o sanduíche que nós oferecemos. Os pobres precisam das nossas mãos para se reerguer, dos nossos corações para sentir de novo o calor do afeto, da nossa presença para superar a solidão. Precisam simplesmente de amor, diz o Papa. Antes de tudo, necessitam, como ser humano, de Deus, que se manifesta no amor do serviço gratuito, sem nenhum outro interesse. O cuidado espiritual é a primeira caridade que devemos fazer, pois nela está a força para que confiem no Senhor. Com alegria e sem medo de preconceitos
e sem polarizações políticas, continuemos o nosso anúncio do Evangelho de Cristo. Com o coração feliz, convido a todos os nossos diocesanos a se aproximarem ainda mais das realidades de pobreza. E são tantas: desemprego e fome, pobreza de fé, jovens sem sentido de viver, encarcerados, violência familiar e social, idosos abandonados, saúde precária, agressões ao meio ambiente e tantas outras realidades. Que Deus abençoe a todos aqueles que têm um coração generoso e se fazem próximos, como Jesus nos ensinou. Grande abraço, bênção de Deus.